hora de você descobrir se fundo imobiliário é melhor mesmo do que imóvel e por que é tão melhor. Aqui eu vou mostrar em detalhes o porquê fundos imobiliários compensam mais você investir do que comprar um imóvel de 200, 300, 400 mil. Às vezes você escuta as pessoas falando que comprar imóvel dá certo, ou o tio do imóvel, coisa assim. E aqui eu vou mostrar com fatos que fundos imobiliários fazem você ter muito mais dinheiro todo mês e outros benefícios que você vai enxergar aqui na live, ao invés de comprar, por exemplo, imóveis, entende? Beleza, então vamos direto ao ponto aqui, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês. Ó, por que fundos imobiliários são melhores do que imóveis? É isso que a gente vai tratar aqui, beleza? E o primeiro aspecto que eu gostaria de passar para vocês é a questão do baixo risco. Por quê? Fundos imobiliários têm menor risco do que imóveis. E isso daí é muito evidenciado pela diversificação deles. Porque quando você investe em um imóvel com 200 mil, 300 mil, ou faz um financiamento de um imóvel a fim de investir, tá? Não estou querendo dizer no quesito de sonho. Por exemplo, se você tem um sonho de comprar um imóvel, aí tudo bem. Mas para receber um aluguel, para receber uma renda com previsibilidade, é muito melhor um fundo imobiliário. Já por essa questão de risco, porque ele é mais diversificado. Um imóvel, por exemplo, você vai pensar em uma cidade, você vai ficar exposto ao risco da cidade. Ou mesmo constrói um viaduto do lado, ou aquele bairro que você comprou o seu imóvel já não é mais tão valorizado, foi sucateado, desvaloriza muito o valor do seu imóvel, sem dizer a questão de você tem que ter sempre um inquilino te pagando. Então, se o inquilino não te paga, seja por inadimplência, por ele não pagar em dia, ou mesmo ele saiu do seu imóvel, você vai ter aquele imóvel parado. Enquanto que em fundos imobiliários, você tem uma diversificação muito grande. Então, tem vários imóveis que você vai se tornar dono ou dona. E tem várias gestoras também realizando toda essa parte de contrato com o inquilino e as negociações de inadimplência, caso o inquilino venha a atrasar o pagamento. Portanto, é muito mais simples e prático e menos arriscado do que você precisar pagar 300 mil, 200 mil em um imóvel exposto a apenas uma localização geográfica. É isso que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Em seguida, o próximo aspecto, porque também é muito importante, é a alta previsibilidade. Os fundos imobiliários, eles te dão praticamente todo mês uma rendinha através dos proventos, ou dividendos se você quiser, mas a linguagem técnica seria proventos. E essa alta previsibilidade, que faz com que todo mês você tenha uma noção do quanto vai te cair, aproximadamente, eles acabam pagando hoje, eles estão pagando mais de 10%. Muitos deles, inclusive uma carteira que eu mostro dentro da 7APCV, minha plataforma de educação financeira, é a carteira que eu acabo apresentando por lá, os fundos que eu apresento por lá já estão pagando bem acima de 10%, próximo de 12%, por aí. Ou seja, você tem uma previsibilidade de receber praticamente 1% ao mês isento de imposto. Imagina só isso, enquanto que quando você tem um imóvel próprio, já fica mais difícil isso, porque tem a questão de variação daquele ambiente que você está. Por exemplo, se tem imóveis do lado da onde está o seu imóvel cobrando um aluguel de R$ 1.500, você vai ter que cobrar R$ 1.500 ou próximo disso, porque senão a pessoa vai achar que ela está sendo larapiada, não concorda comigo? Não faz sentido ela querer pagar 3 mil, 4 mil, sendo que as casas ao lado estão cobrando 1.500. Então, basicamente, você vai ter que cobrar o valor dos imóveis que estão à volta, enquanto que nos fundos imobiliários a gente pode perceber que tem uma previsibilidade maior e não tem tanta chance assim de vacância alta e inadimplência alta. Por quê? Porque tem gestores por trás avaliando inquilino por inquilino e imóvel por imóvel. Se não está compensando mais aquele imóvel, ele consegue vender com uma facilidade muito grande por conta do network, por conta do contato, por conta de toda essa mescla de recursos que o fundo imobiliário tem e você, infelizmente, não vai ter se você tem aí centenas de milhares de reais, ou mesmo se você tem pouco dinheiro, porque com pouco dinheiro você consegue investir em fundo imobiliário, ao contrário de imóveis, que você precisaria de muito dinheiro, ou mesmo financiar com uma baita entrada com o banco. Então dificulta, tem uma barreira de entrada para você poder investir em imóvel, enquanto que em fundo imobiliário já não tem. Além desse aspecto de alta previsibilidade, também vemos ele ser lastreado em imóveis. Isso aí é bem óbvio, mas precisa ser citado.
Quando falamos de fundos imobiliários, estamos falando de fundos, ou seja, um dinheiro que você está deixando para uma gestora administrar por você e investir diretamente em imóveis ou mesmo indiretamente por papéis de dívida, de crédito, ligado com imóveis. Portanto, sempre vai ter essa ligação aí, esse lastro com imóveis. Você não está investindo simplesmente em uma coisa ou mesmo em um título, não. Você está comprando algo que está lastreado em uma coisa física ou mesmo em um crédito imobiliário. Então sim, você vai ganhar com a exposição, com a valorização desses imóveis, que é o mais importante, que é o que a gente quer, não concorda? Exato. Agora, em seguida, só mais alguns pontos bem breves aqui, porque eu já vou passar um resumão. Aluguel todo mês, que você sabe que você vai ter, isso é bem legal, dinheiro caindo na conta, dá uma motivação, ajuda na jornada como investidor ou investidora. Imagina todo o dinheiro caindo, todo mês caindo um dinheirinho na sua conta, como deixa feliz para a gente continuar investindo, colocando um pouquinho mais e um pouquinho mais. E assim, cada vez mais você vai receber um dinheirinho maior. Porque imagina, se hoje você tem R$1.000 e recebeu R$100 nos últimos 12 meses de proventos dos seus fundos imobiliários, se você coloca mais 1.000, você não vai receber mais 100 nos próximos anos ou nos próximos meses. Você vai receber o quê? Mais 200, 300, se aumentar o dividendo ou mesmo se valorizar o fundo imobiliário, porque os imóveis, historicamente, se a gente olha aí em vários anos, eles aumentam de valor, ao mesmo tempo que pagam mais dividendos, porque o aluguel também se reajusta. Portanto, indo direto a outros aspectos importantes, são imóveis de qualidade, porque já tem uma gestora por trás fazendo esse filtro e pegando os melhores inquilinos junto com as melhores geografias aonde está o imóvel, porque são características muito importantes, a parte geográfica, aonde está o imóvel, a parte do inquilino, se ele é um bom pagador ou não, a questão de qual que é o estado do imóvel também é importante. Quarto, quanto está sendo pago pelos imóveis próximos desse fundo imobiliário. Tudo isso a gestora por trás vai conseguir te realizar e você não vai precisar ficar se preocupando. Bem legal isso. Sem dizer a parte de diversificação que eu falei para vocês, tanto de geografias, inquilinos, setores que eu digo, por exemplo, tem inquilinos que são lojas, e daí lojas podem fornecer serviços do quê? Os serviços de vendas de alimentos, serviços de vendas de roupas. Então são setores distintos que está dependendo aquele fundo imobiliário. Portanto, se você investe, por exemplo, só em fundos imobiliários do setor de residência, que são pessoas que estão alugando aqueles imóveis do fundo imobiliário, você tem um risco do quê? Da população, da sociedade em si, se as pessoas tiverem dificuldade em realizar os pagamentos, ou mesmo o crédito estiver baixo no país, vai dificultar com que a população consiga pagar, às vezes, esses imóveis. Enquanto que, se você pensa em imóveis de setor mais voltado para o comércio, ou mesmo para a indústria, percebemos que é uma lógica diferente, é um risco diferente, porque a empresa acaba tendo mais dinheiro, acaba tendo um fluxo de caixa maior do que a própria população. Então são setores distintos. Também vemos questão de gestoras e atuações distintas. Os gestoras distintas, temos a Vinci, temos a XP, temos a Quineia, temos muitas aí que a gente consegue observar. Eu gosto bastante de todas essas que eu citei, mas tem muitas outras. Aí a parte de atuações distintas é qual que é a área. Por exemplo, se ele está indo mais para fundo imobiliário de residência, fundo imobiliário de papéis, ou seja, não seriam imóveis físicos mesmo, mas sim papéis lastreados nessa parte imobiliária. Então tem uma gama imensa, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque o que eu quero mostrar é uma comparaçãozinha básica de o quanto que você conseguiria com imóveis hoje e o quanto que você conseguiria com fundos imobiliários, investindo em ambos, tá? Um valor. Vamos dar uma olhadinha e outras características que eu vou passar por cima aqui é a praticidade e liquidez, que eu já citei, e isenção de imposto nos proventos que você receber todo mês, diferentemente dos aluguéis. Pois, se a gente pega os aluguéis de imóveis realmente, sem ser fundos imobiliários, vamos supor que você compre um imóvel de 1 milhão, certo? Em uma grande cidade aí. E você vai receber em torno de 4.166 de aluguel. Eu peguei pelo quinto andar mesmo, fiz uma pesquisinha, uma pesquisa lá em São Paulo, uma cidade grande, uma cidade que o aluguel é bem alto e também o valor dos imóveis são altos. Então, pegando um imóvel de 1 milhão, simples, o quanto você poderia receber? Poderia receber em torno de 4.166, no melhor dos casos, porque tem alguns imóveis que estavam pagando até menos do que isso. Mas vamos pensar no melhor dos casos, beleza?
Isso que você conseguiria com um imóvel por lá. Beleza. Vamos comparar então quanto que chegaria na sua mão. Na sua mão, na verdade, no ano, né, você, sem contar os outros custos por trás, seria 50 mil. Mas você tem que pagar alguns custos. Quais custos? Taxa imobiliária, questão de imposto. Então, quanto que ficaria para você realmente? Em torno de uns 29 mil na sua mão. Isso que ficaria no seu bolso no final do ano, com um imóvel de 1 milhão no melhor dos casos, que daria um yield de 3%. Então, 3% do valor do imóvel está voltando para você no final do ano de forma líquida. Enquanto que, quando a gente compara com os fundos imobiliários, olha que surpreendente. E isso a gente nem está pensando nos aspectos do quê? Consertos, taxas extras, meses de vacância, todas essas coisas inerentes do imóvel físico também existem. Então, a gente tem que tomar cuidado. E no caso dos fundos imobiliários, a gente já veria uma coisa diferente, porque você não se preocuparia com consertos, com a parte de vacância, essas coisas ficaria com tudo, todo esse chabu ficaria para a gestora do fundo imobiliário, enquanto que você se preocuparia só em analisar os fundamentos por trás dele, aqueles parâmetros públicos que ela acaba tendo que distribuir, tendo que mostrar para os seus acionistas, para os seus investidores, por conta de uma fiscalização que existe hoje no Brasil, entendeu? Tem toda a CVM aí fiscalizando a Bolsa de Valores, beleza? Já nos fundos imobiliários, que inclusive na carteira que eu coloco na 7APCV, mostrando, analisando fundos imobiliários, mostrando alguns dos fundos também que eu tenho na minha carteira, você já conseguiria fácil acima de 12%, ou seja, R$ 1 milhão retornaria mais de 120 mil. Mais de 120 mil. Aqui eu pensei no pior dos casos, tá? Pode ser que isso daí varie? Pode ser que dê menos? Pode também. Mas entenda que a dor de cabeça que você vai ter vai ser menor, a praticidade para você tirar esse dinheiro também vai ser melhor, você vai poder tirar a hora que você quiser, tem uma liquidez maior, isento de imposto, não tem dor de cabeça com taxas e outros tipos de custos inerentes que possam aparecer, como por exemplo, ter que consertar alguma coisa porque a pessoa acabou estragando do imóvel seu físico, e a exposição também, diversificação que eu já citei antes. Portanto, para finalizar, eu até deixei alguns imóveis do lado aqui, esses fundos imobiliários, quer dizer, até deixei uns fundos imobiliários do lado aqui, que são os fundos imobiliários maiores do Brasil. O KNCR11, KNPI11, o XPML11, XPML11 seria mais para shoppings. Tem o HGLG11, BTLG11, são todos fundos imobiliários, os maiores, e que estão pagando dividend yield de quanto? 12%, dividend yield de 12,65%, KNPI11, tem dividend yields menores também, por exemplo, do MXRF11, 11,97%, tem o do TRXF11, que está pagando 13,74%, e são enormes, patrimônio líquido de bilhões. Da onde que você teria bilhões para comprar todos esses imóveis? É difícil, muito difícil, pessoal, vou ser sincero com vocês. Então, você consegue muito bem pegar R$100, pegar R$200 e se expor a esse patrimônio bilionário de imóveis e receber parte do aluguel deles proporcional ao que você investiu. E o que você deve analisar nos fundos imobiliários? Aqui eu deixei alguns exemplos, como eu já citei, e o que você deve utilizar como parâmetro, como referência, para conseguir filtrar os melhores. Primeiro, fundos com portfólio de imóveis premium, ou seja, que tem inquilinos que pagam um bom valor, pagam um valor maior e tem bom crédito, ou seja, tem menor chance de dar inadimplência, menor chance de não pagar em dia. A gente quer que pague sempre em dia, né? Baixa vacância atual e histórica. O que eu quero dizer com isso? Vacância é quando o imóvel fica sem inquilino, e o que a gente quer, aqueles que têm uma vacância menor do que 10%, menor do que 5%, e historicamente isso também, porque de nada adianta agora estar abaixo de 10%, e isso você consegue encontrar em qualquer relatório gerencial de fundo imobiliário. É só você pesquisar o nome, por exemplo, KNCR11 relatório gerencial. Se você pesquisar, você vai ver o que? O dividend yield dele, 12,49%, vai ver a vacância, vai ver, poucas páginas, e é bem didático. Hoje em dia está ficando cada vez mais didático, porque está entrando mais gente a investir nos fundos imobiliários. Isso é muito legal. E você consegue olhar essas informações no relatório gerencial do fundo imobiliário, beleza?
essas informações de vacância histórica e a atual. Faça essa comparação e busque aqueles que estão abaixo de 5% ou 10%. Enquanto que outro aspecto interessante, se olhar nos fundos imobiliários, é a alta previsibilidade de renda passiva. Ver se ele está pagando certinho os dividendos, por quanto tempo, teve algum problema no interim, ou mesmo na época da pandemia, como que ele lidou com essa crise da pandemia, que afetou muito o setor imobiliário. Isso é muito importante de você olhar, observar, principalmente em tempos de crise, tá bem? Aqueles até mais antigos, legal ver como que funcionou a entrega de proventos. No caso é proventos o nome técnico para isso, mas eu falo dividendos porque às vezes as pessoas pensam como dividendos, os fundos imobiliários darem um dinheirinho todo mês para você. É provento ou dividendo, mas a linguagem técnica seria provento que ele te paga todo mês, tá? Tem alguns que podem não pagar todo mês, pode pagar a cada bimestre, trimestre, porém no Brasil a gente vê que é muito comum pagar por mês. E a excelente relação de risco e retorno. O que eu quero dizer com isso? Normalmente os fundos imobiliários eles têm um ganho em relação à renda fixa, que fica em torno de 4% de forma histórica. Então a gente conseguir observar aqueles que têm um upside, ou seja, um potencial de retorno, um potencial de valorização maior, tanto no sentido de IPCA+, que você consegue olhar também na lâmina do próprio fundo imobiliário, ou mesmo no relatório gerencial, vai aparecer essa informação para você, de como que está funcionando, né, o pagamento, ou os imóveis que ele tem dentro dele, vai estar IPCA mais alguma coisa. Se estiver IPCA mais 7, mais 8, mais 9%, melhor ainda, porque se a renda fixa está pagando IPCA mais 7, a gente quer um prêmio maior por conta do risco maior que a gente está tomando do que a renda fixa. Investindo em fundo imobiliário, entenda que você está tomando mais risco do que a própria renda fixa. Por isso mesmo que a gente quer um retorno maior. E para ter esse retorno maior, a gente busca essa comparação do IPCA+, dentro do relatório gerencial do fundo, beleza? E a questão do risco, a gente pode analisar pelo P sobre VP. Os fundos imobiliários, eles têm a relação de preço sobre o valor patrimonial. O que seria isso? Imagina um imóvel de 1 milhão. E você vai pegar esse imóvel de 1 milhão e você compra ele por 850 mil. Ou seja, o preço que você pagou, ele é menor do que o valor em si do patrimônio, o valor em si do imóvel. Portanto, você conseguiu um P sobre VP de 0,85. Por quê? Porque você dividiu o preço que você pagou pelo valor patrimonial dele. E, geralmente, todo dia está sendo negociados fundos imobiliários, ou seja, tem preços diferentes. Esses preços distintos que tem todo dia faz com que esse P sobre VP varie, entendeu? Às vezes fique menos do que o valor patrimonial dele, e quanto menor do que esse P sobre VP, melhor. Porque a gente está comprando com mais desconto o fundo imobiliário. E esse risco diminui quando você compra com mais desconto, não concorda? Ainda mais se ele está tendendo a dar mais retorno, com aquele IPCA mais 8, 9, 10%. Provavelmente a maioria dos IPCAs, a maioria dos fundos imobiliários você vai enxergar por IPCA mais 10%, 11%, até acabei encontrando uns meses atrás IPCA mais 12% de prêmio em alguns fundos imobiliários específicos, inclusive eu passo na minha 7A PCV, se você tem interesse, clica no link da bio, que lá você vai conseguir encontrar certinho tanto a carteira de fundos imobiliários que eu tenho, como que eu investi, como que eu fiz o passo a passo, fazendo análise com você e compartilhando tela contigo, tá? Se você tem qualquer dúvida. Enfim, aqui eu consegui mostrar o overview da comparação de imóveis com fundos imobiliários, o porquê fundos imobiliários são melhores do que imóveis, qual que são os parâmetros e a análise que você deve realizar para encontrar os melhores, e espero ter te ajudado. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que a ideia é realmente contribuir e fazer com que você consiga entrar nesse mundo de investimentos ou mesmo melhorar sua carteira se você já é dele. Toma muito cuidado, porque tudo tem risco, principalmente deixar o dinheiro parado no banco também tem risco. Quem deixou R$1 milhão parado no banco em 2024, hoje teria menos de 700, 800 mil de poder de compra, já por conta de desvalorização do dólar, inflação e tudo mais. Então tome muito cuidado, invista com consciência e se precisar de ajuda com acompanhamento personalizado, já sabe onde me encontrar. Ou na minha DM ou no meu link da bio, tá bem? Tchau, tchau, muito obrigado pela atenção e até a próxima.